Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Vinão do Aprova Gel e a gente começa mais um Gel Resolve. No Gel Resolve de hoje nós vamos trabalhar a questão número 23 do PAC 3 de 2022. Então o PAC é o Programa de Avaliação Continuada da Unicentro, a universidade da região central do estado do Paraná, ali da região de Guarapava, Irati, Imbituva, Prudentópolis, na região central do nosso estado, certo? Peço desculpas já antecipadamente, hoje estão cortando a grama aqui no condomínio onde eu moro, coisas que acontecem. Esperei o dia todo para ver se eles terminavam, mas vamos lá, é assim mesmo, não adianta se estressar. Então vou ler a questão aqui para vocês. Leia o texto a seguir. Em meio a uma viagem a países asiáticos, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, visitou nesta terça-feira 2 Taipei. Taipei é a capital de Taiwan, tudo bem? Território anexado pela China que reivindica independência. A viagem ocorreu mesmo após ameaças de represália por parte do governo de Pequim. Essa notícia ela foi veiculada no dia 17 de agosto de 2022 e a visita ocorreu no dia 2 de agosto de 2022. Essa visita ficou bastante conhecida por quê? Porque foi um dos últimos atos da Nancy Pelosi à frente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Ela seria, presidente da Câmara dos Representantes seria equivalente ao presidente do Congresso no Brasil. Tudo bem? Sobre as relações internacionais envolvendo a triangulação entre China, Estados Unidos e Taiwan, considere as afirmativas a seguir. Então, bem rapidinho, pessoal. Existe o que nós chamamos de China continental. Tudo bem? A China continental, ela é conhecida também como República Popular da China. Ela foi criada em 1949, após a Revolução Maoísta. A Revolução Maoísta, lá do Mao Tse-tung, que implantou o socialismo, o comunismo na China, certo? Muitas pessoas se opuseram a essa revolução e, lideradas por um cara chamado Chiang Kai-shek, fugiram para então Ilha de Formosa ou Ilha de Taiwan e fundaram lá uma república da China. Olha a confusão. E aí, uma China não reconhece a outra, pessoal. Essas duas Chinas, elas não se reconhecem. E desde então, elas estão brigando e disputando. Lá em 1979, com a adoção do socialismo de mercado do Deng Xiaoping, a coisa acalmou um pouco e eles iniciaram um processo de reaproximação. Porém, nunca efetivamente Taiwan reconheceu a China e nem tampouco a China reconheceu Taiwan. O problema é que na década de 50, durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos fez um acordo com esta China, com a China-Taiwan, com a China democrática, certo? Dizendo que, em troca de Taiwan deixar os Estados Unidos utilizar seus portos como base para a Guerra da Coreia, ele apoiaria Taiwan. O problema é que, desde então, nunca a gente chegou às vias de fato, ou seja, nem tampouco precisou defender Taiwan, como nem tampouco a China invadiu de fato Taiwan. Então a gente não sabe até que ponto vai essa fidelidade dos Estados Unidos. Nesse meio tempo, a China continental, a República Popular da China, socialista, maoísta, ela acabou se tornando a segunda maior economia do mundo e o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. É aí que está o nó dessa questão que se acirrou muito nos últimos anos do governo Trump, certo? Então o governo Trump ele declarou uma guerra mesmo à China, uma guerra comercial, tá? Então vamos dar uma olhadinha nas questões, se elas são verdadeiras ou falsas, para a gente encontrar a nossa resposta.
Questão número 1. O padrão de cooperação e competição marca as relações ambivalentes. Ambivalentes quer dizer que tem duplo sentido entre China e Estados Unidos, prevalecendo os interesses do momento, a exemplo das disputas envolvendo Taiwan. É mais ou menos o que eu acabei de descrever, pessoal. Então, depende muito do momento e da situação. Às vezes, os Estados Unidos pendem para Taiwan. Às vezes, os Estados Unidos pendem para a China. Até porque os Estados Unidos não é maluco de perder o parceiro comercial que a China é. Certo? Então, a número 1, verdadeira. 2. O poder da China é atribuído à sua coerção militar e ao seu regime comunista, especialmente em áreas às quais os Estados Unidos dispensaram pouca atenção, a exemplo de Taiwan. Ou seja, a parte de que o poder da China vem da coerção é verdade. Agora, afirmar que os Estados Unidos deu pouca atenção a Taiwan, aí é falso. Tanto que a Nancy Pelosi não foi lá passear, ela foi lá como um ato político. Tudo bem que no momento em que ela chega, ela fala, eu vim em meu nome, não em nome dos Estados Unidos. Porque se ela chega e fala que foi em nome dos Estados Unidos, é uma visita oficial. Isso aí seria uma crise diplomática. Então, a 2 é falsa, pessoal. Certo? A número 3. Investimentos estrangeiros impulsionaram o desenvolvimento de Taiwan, transformando-o em uma área estratégica, compondo a primeira geração dos tigres asiáticos. Pessoal, os primeiros tigres asiáticos, Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Portanto, a número 3 é verdadeira. Criados lá nos anos 70 como cordão de isolamento ou cordão sanitário para impedir o avanço do socialismo no sul e no sudeste da Ásia. Agora, olha a número 4. Os Estados Unidos estreitaram seus contatos com os taiwaneses, visando aumentar a sua influência na Ásia, o que envolve disputas diplomáticas, comerciais e tecnológicas com os chineses. Ou seja, a 4 reafirma a 3. Portanto, 1, 3 e 4 são verdadeiras e a 2 é falsa. Logo, o nosso gabarito é letra C, de cefalópode, de cavalo. Beleza, pessoal? Este foi o GeoResolve de hoje, com barulho e tudo, certo? Falando um pouquinho sobre as disputas entre Estados Unidos, China e Taiwan no meio dessa história. Algo que ainda vai ser tema de muita questão e de muita disputa, principalmente depois da guerra da Ucrânia. Valeu, galera, obrigado, bons estudos!